Fala, Fogão! Fim da 33ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Finalmente a gente interrompeu essa sangria de derrota atrás de derrota. Empate 1 a 1 com a equipe do Palmeiras, um Palmeiras reserva, que já está de olho no Mundial, é verdade, mas que ainda assim tem muita qualidade no seu elenco. Para facilitar esse pós-jogo, eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 tópicos. 5 pontos muito importantes que precisam ser falados. O primeiro deles, justamente, essa diferença de qualidade que existe hoje entre o Palmeiras e o Botafogo. Mesmo o Palmeiras reserva, tem um time muito qualificado que tranquilamente seria titular absoluto na equipe do Botafogo. O segundo, a fragilidade do nosso sistema defensivo, que durante todo o Campeonato Brasileiro, independente do treinador, apresentou as mesmas falhas, tomando gol de cruzamento atrás de gol de cruzamento. O terceiro, o empenho e dedicação que a gente viu nos garotos, esses jovens do Sub-20, que entraram nessa partida tão importante, fora de casa, contra uma equipe como é o Palmeiras, e não sentiram a pressão. Se dedicaram, se empenharam e representaram a estrela solitária. O quarto ponto, a tragédia que é o trabalho do Eduardo Barroca. E para fechar, a decisão tão importante que o Eduardo Freeland, diretor de futebol alvinegro, precisa tomar para que o Botafogo possa ter um horizonte muito mais promissor do que é o seu presente. Vamos começar aqui então falando justamente a respeito dessa diferença de qualidade que existe entre Botafogo e Palmeiras. Quando saiu a escalação da equipe do Palmeiras, o Palmeiras reserva, só com Everton titular, goleiro titular, a gente pôde observar como é diferente o abismo que existe, na verdade, entre Palmeiras e Botafogo na atualidade. Não apenas hoje, já de algum tempo, mas quando a gente pega esse time do Palmeiras, que enfrentou o Botafogo hoje, nessa partida, pela 33ª rodada, tranquilamente dá pra gente afirmar que esse time reserva do Palmeiras seria titular no Botafogo na temporada de 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014. O último time que eu me arrisco a dizer que o Botafogo realmente tinha um time forte, com qualidade, 2013. Ano em que Cida foi o nosso camisa 10 e a gente terminou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. A diferença entre as duas equipes é muito grande. E justamente por isso, o Palmeiras teve o controle do jogo, não dá pra negar. A gente tomou o primeiro gol em uma jogada de cruzamento, mais um gol assim. Não tomou o segundo porque o William foi fominha, digamos, saiu na cara do Cavalieri num contra-ataque, que exemplifica bem o que é o trabalho do Eduardo Barroca, um time completamente exposto, um sistema defensivo que não tinha absolutamente ninguém ali para fazer essa retaguarda, para não deixar esse contra-ataque sair da maneira como saiu, mas ainda bem o William Bigode foi fominha, quis resolver, saiu na cara do goleiro e não viu que o Breno Lopes, ou não viu, ou não quis tocar para o Breno Lopes, que estava aqui do lado dele e faria o gol com a maior tranquilidade do mundo. Bom para o Botafogo, que teve a possibilidade no segundo tempo, em bela roubada de bola do Matheus Nascimento e ótima finalização do Navarro, que não teve medo de arriscar, empatar essa partida e conquistar esse empate, esse pontinho aí tão importante, não pensando em escapar de zona do rebaixamento, porque a realidade do Botafogo é a queda para a Série B, mas sim em honra e dignidade. Eu sempre tenho batido nessa tecla aqui no canal, o Botafogo precisa terminar esse Campeonato Brasileiro com honra e dignidade. E esse empate diante do Palmeiras, mesmo sendo o Palmeiras reserva, mas que ainda assim tem muita qualidade, pode ter certeza que foi muito importante para esses garotos principalmente, que entraram nessa partida e deram conta do recado. Podem ter errado aqui, errado ali, faz parte, existe o nervosismo, a situação do Botafogo é muito complicada, muito delicada, mas ainda assim a gente não pode fazer aqui juízo de qualidade em relação a esses jovens jogadores que entraram nessa partida. O Souza, o Hugo, o próprio Canu, que veio sendo titular ao longo do Campeonato Brasileiro, fez ótima partida. A gente tem que falar do Caio Alexandre também, do Romildo, enfim, Cezinha, Navarro, Matheus Nascimento. Essa molecada aí que jogou, representou a camisa do Botafogo. E apresentou algo que há muito tempo o torcedor botafoguense esperava: empenho e dedicação. Esse é o mínimo que a gente quer ver dos jogadores que vestem a nossa camisa. E nessa partida de hoje, muito embora o Palmeiras logicamente não esteja 100% focado nessa partida do Campeonato Brasileiro, já pensando no Mundial, mesmo sendo reservas, eles obviamente estão pensando no Mundial, ninguém quer se machucar, por exemplo, e ficar de fora desse Mundial, mas ainda assim, independente disso, a gente viu um jogo equilibrado,
mesmo com todas as deficiências que o time do Botafogo apresenta, principalmente pelo péssimo trabalho do Eduardo Barroca, ainda assim a gente viu um time do Botafogo conseguindo ali equilibrar as ações, mesmo que não tenha chegado tanto no campo ofensivo, também não concedeu tantas oportunidades para o Palmeiras. Muito embora a gente tenha apresentado mais uma vez a velha falha em cruzamento na nossa área. E justamente aqui entra o segundo tópico desse vídeo, a fragilidade do nosso sistema defensivo. Essa fragilidade ela não vem de hoje. Há muito tempo, desde a época do Paulo Autuori, a gente vê o time do Botafogo sofrendo gol exatamente da mesma maneira. Eu me arrisco a dizer que de todos os gols que o Botafogo tomou no Campeonato Brasileiro, pelo menos uns 85% vieram de jogadas de cruzamento. Seja com bola rolando, seja em falta, seja em escanteio, seja um cruzamento pelo alto, seja por baixo. Cruzamento na área do Botafogo, e todo torcedor sabe disso. É um verdadeiro Deus nos acuda. Entrou treinador, saiu treinador, ninguém conseguiu corrigir essa mesma falha, essa mesma fragilidade que a equipe do Botafogo apresentou ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E vou te falar, se essa falha tivesse sido corrigida, pode ter certeza que os nossos números defensivos seriam muito superiores, teríamos o desempenho aí da defesa muito melhor e, sem sombra de dúvida, poderíamos estar numa situação bem diferente no Campeonato Brasileiro. E aqui eu tenho que falar da falha de todos os técnicos que passaram pelo Botafogo. Pode ser o Autuori, pode ser o Lazzaroni, pode ser o Emiliano Dias, pode ser o Barroca, enfim, as falhas se repetiram uma vez atrás da outra. E justamente por isso fica a crítica aqui não apenas em relação ao Barroca, que naturalmente a torcida não quer ver nem pintada de ouro seguindo no comando técnico do Botafogo, mas a gente tem que falar que foi feito um trabalho muito ruim nessa questão de corrigir a mesma falha defensiva acontecendo partida após partida. Então é um ponto aqui que vale o destaque, porque novamente a gente sofre o gol da mesma maneira. E novamente esse gol sofrido acaba influenciando no resultado final da partida. Fica aqui esse destaque, precisamos corrigir para ontem, já pensando no futuro, essa situação. Não dá para o Botafogo ficar tomando jogo após jogo os gols da mesma maneira. Seja cruzando pelo alto, por baixo, a nossa defesa está sempre falhando. O terceiro ponto que eu quero destacar é justamente o empenho e a dedicação que esses jovens jogadores tiveram na partida de hoje. Eu me arrisco a dizer que fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que a gente não viu um time do Botafogo correndo e se dedicando da maneira como esses garotos correram. A gente pode aqui falar de alguns erros que aconteceram, erros técnicos, erros táticos, sim, aconteceram, mas em nenhum momento faltou dedicação, faltou empenho e faltou luta, como a gente já viu acontecer em diversas partidas. Vários jogadores, que eu nem preciso aqui falar, Babi, Nazário, Benevenuto e tantos outros aí, que não se dedicavam, não se empenhavam partida após partida. O que a gente viu os garotos fazendo hoje, por exemplo, a roubada de bola do Matheus Nascimento, gerando o gol de empate do Botafogo, você não vê o Nazário fazer. O Botafogo perde a bola e o Nazário volta andando. Quantas e quantas vezes também a gente viu, por exemplo, o Kevin fazendo a mesma coisa, um Varley fazendo a mesma coisa, Babi, Pedro Raul, esses caras assim, não se dedicando e não se empenhando. Então a gente tem várias críticas a fazer aqui. Jogadores que não se dedicaram, que não se empenharam, não tiveram luta, que não honraram a estrela solitária. Mas na partida de hoje, esses garotos se empenharam. Eles conseguiram transmitir ao torcedor aquele sentimento de que nós vamos buscar até o final. Seja para garantir o empate, seja para tentar uma vitória. O fato é que mesmo no fim, a gente viu, por exemplo, o Matheus Nascimento correndo, mancando, mas não deixando de tentar marcar. Isso a gente não vê no Nazário. Isso a gente não vê no Matheus Babi. E isso a gente também não vê, por exemplo, no Cícero da vida, que se esconde do jogo, que deixa o tempo passar e não participa da partida, seja marcando, seja atacando. Então o comportamento desses jovens jogadores realmente é para trazer dignidade para o time do Botafogo, para que a gente possa encarar essa reta final de Campeonato Brasileiro da maneira correta, buscando fazer ali um trabalho com esses jovens jogadores, buscando fazer o desenvolvimento desses atletas, para que no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tenha um horizonte muito mais digno e promissor do que a gente tem nesse momento, nesse presente tenebroso que o botafoguense vive e que o Botafogo atravessa. Chegando aqui ao quarto ponto, eu quero falar sobre a tragédia que é o trabalho de Eduardo Barroca. O contra-ataque que o Palmeiras desperdiçou com o William Bigode retrata bem a falta de trabalho tático que esse time do Botafogo apresenta.
O time do Botafogo segue marcando errado, fazendo a pressão tardia, isso só desgasta os jogadores, dá espaço no meio de campo e facilita o trabalho ofensivo do adversário. Quantas e quantas vezes a gente viu o time do Botafogo fazendo uma pressão tardia lá na frente, desgastando o Matheus Nascimento, o Cezinha, o Navarro, e com isso o time do Palmeiras conseguia sair com a maior tranquilidade do mundo, porque como a pressão era tardia, o toque de bola era facilitado. O Barroca insiste nesse tipo de marcação. Você coloca 3 jogadores para se matar lá na frente, mas o time não sobe em bloco. Você não vê um trabalho tático defensivo sendo feito desde lá de cima, desde lá do campo de ataque. E isso é trabalho do treinador. Da mesma maneira, conforme eu disse, em relação ao cruzamento, é trabalho do treinador. Toda vez o Botafogo apresenta o mesmo tipo de falha e o Barroca não consegue corrigir esse tipo de situação. E o que falar então em termos de jogadas ensaiadas? Isso não existe no Botafogo. Não existe jogada ensaiada, seja de bola parada, seja com bola rolando. Você não vê um padrão na maneira como o Botafogo constrói ou busca construir as suas jogadas. É sempre aquele modo aleatório. Cada hora o Botafogo tenta construir de um jeito. Não existe um padrão de movimentação, de triangulação, de infiltração, de virada de jogo. Não existe. Ou seja, o trabalho do Eduardo Barroca é muito ruim. Não dá pra gente seguir com o Eduardo Barroca. E justamente por isso, eu chego ao quinto ponto, a decisão tão importante que Eduardo Freeland, diretor de futebol, precisa tomar. A gente não pode pensar em manter o Eduardo Barroca. E nesse momento, que o planejamento para a próxima temporada já começou, a presença do Eduardo Barroca pode estar fazendo o Botafogo perder tempo, assim como a gente fez na época do Alberto Valentim. Quando terminou 2019 para 2020, todo mundo sabia que o Valentim não podia continuar. E a mesma coisa acontece agora com o Barroca. De repente a gente vai estar perdendo tempo, mantendo o Eduardo Barroca, deixando esse tempo de planejamento passar e lá na frente, depois de uma demissão que com toda certeza vai acabar acontecendo, já que o trabalho do profissional é muito ruim, a gente vai se arrepender de não ter tomado a decisão quando devia ter tomado. O Eduardo Barroca já devia ter saído do Botafogo há muito tempo. O trabalho tático é muito fraco, o trabalho defensivo e ofensivo a mesma coisa e você não consegue ver evolução. E fica aqui um destaque. Esse time que foi a campo hoje só entrou em campo porque tivemos uma série de afastamentos. A ausência também do Pedro Raul por questão muscular, a ausência do Nazário por questão muscular. Não fosse isso, nós não veríamos esse time que entrou em campo. Não veríamos o Navarro, não veríamos o Cezinha. E também sobre o Cezinha, vale comentar. O Barroca disse que não tinha competição interna em relação ao Nazário. E o Cezinha hoje entrou e deu conta do recado. O Cezinha estava treinando em outra equipe, estava treinando no América, no Bangu, ele não era jogador do Botafogo, não treinava com um grupo, porque não é possível, sinceramente, que o que a gente viu hoje o Cezinha fazer, ele não tenha feito nos treinamentos algo que justificasse minimamente a escalação dele na vaga do Nazário, que claramente não quer nada com nada no Botafogo. O Barroca tem que sair, o Eduardo Freeland tem que decidir isso e outros jogadores têm que ser afastados. Que essa reta final de Campeonato Brasileiro possa ser usada como laboratório, que a gente não espere o Campeonato Carioca. Comece a testar os garotos, comece a dar a oportunidade de atuar em jogos importantes contra equipes da Série A, porque com toda certeza nós vamos ganhar tempo, a preparação vai começar desde já e quando começar o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série B, o time do Botafogo vai estar mais preparado. O Eduardo Freeland chegou, começou a dar o choque de ordem e a gente tem que seguir com as mudanças. Alguns afastamentos são mega necessários, a demissão do Barroca é mega necessária e a gente tem que olhar para frente. 2021 tem que ser o ano da reestruturação de verdade. E essa reestruturação tem que começar desde já. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito da partida, desses tópicos aqui que eu trouxe nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.